Fala pessoal, tudo bem? Referente às aulas de informática, como a gente está levando um pouco mais tempo do que, que era previsto para voltar às aulas, eu vou estar começando as aulas do início do livro, tá? Seguindo as aulas do livro, mas vou fazer durante a semana sempre de uma matéria diferente. Então, a primeira aula do sistema operacional agora, depois a primeira aula do Word, primeira aula do Excel, primeira aula do PowerPoint e primeira de internet. Então, eu vou intercalando durante os dias da semana. Então, quem estava no sistema operacional pode acompanhar do sistema operacional, quem estava no Word começa a acompanhar do Word e assim por diante, tá bom, pessoal? Então, a aula 1 do sistema operacional, a primeira aula do livro, ela nos traz o quê? Então, ela fala assim que o sistema operacional, o que é ele? Né? Então, ele é o encarregado de gerenciar todo o nosso computador e os periféricos, que são as peças deste computador. Então, ela sempre através do quê? De programas que são executados no sistema operacional. O sistema operacional em si também não deixa de ser um programa, um aplicativo, ok? Então, é essa a primeira parte. O sistema operacional Windows, que é o mais usado, a gente pode dizer, no mundo inteiro, é o mais conhecido, é o mais usado, é o mais acessível às pessoas. Ele foi criado pela Microsoft, que é uma empresa fundada pelo Bill Gates e pelo Paul Allen. Aí os dois carinhas que a gente tem aqui na foto, tá bom? O Windows, ele é um sistema mais prático de utilizar. Ele tem um visual que ele é muito atraente e também faz com que o usuário consiga entender melhor onde cada coisa está. Também é um pouco um dos que mais tem sistemas de falhas, tanto falhas gerais, normais, como para vírus e etc. Por quê? Porque ele é o mais usado. Não quer dizer a gente falar o Linux, né? Se você for procurar, fala que dificilmente pega vírus e tal. Ele é um programa modificável, o Linux, só que não quer dizer que é porque ele é modificável, ao contrário, que é porque ele não pega mais vírus. É porque ele também é menos usado. Então não tem por que a pessoa tentar criar para roubar dados de um computador que quase ninguém usa, ok? É algumas coisas que a gente vai passar depois. Então, aqui ele possui diversas versões, é isso que vocês têm que entender. A gente já passou por várias versões do Windows até chegar à atual, que é o Windows 10, que é o que a gente está usando agora. Aqui do lado a gente tem algumas, não são todas, das principais versões, o Windows 98, 95, 98, o XP, o Windows Vista, o 7, o 8 e o que a gente usa agora, que é o Windows 10. O Windows 7 foi um dos mais usados, assim como o XP. Tem gente que usa até hoje o XP, apesar de não ter atualização e não conseguir instalar alguns programas. Mas o Windows 7 ainda tem muita gente. Esse ano ele caiu fora as atualizações. O que quer dizer? Quer dizer que vai ter programas que não vão atualizar mais para ele. Assim como acontece no celular, às vezes tem celular que já não vai mais no programa ou não consegue atualizar, o computador também ocorre. Uma dica legal, eu vou passar esse slide para vocês, é que vocês assistam a história do Windows. Vai mostrar um pouco da imagem do Windows para vocês conseguirem conhecer um pouquinho do visual, quem é mais novo e nunca viu. Aqui conheça um pouco das versões, eu quero que vocês também olhem no YouTube esses links, um pouquinho das versões mais utilizadas, para vocês entenderem um pouquinho como ela era, como funcionava, como era o layout dela, o visual. Nessa primeira aula ele fala um pouco sobre esses periféricos que eu falei, que são também controlados pelos sistemas operacionais. Periféricos são nada mais, nada menos que peças, né? Gadgets, peças dos computadores. E a gente divide eles em entrada, saída e armazenamento, beleza? Então aqui os tipos de periféricos. Então eu tenho de entrada. Uma entrada é o que envia informação para o computador. Então, se eu estou usando esse microfone, se eu estou digitando na tecla, eu estou enviando essa informação para dentro do meu computador. Então, ele é um periférico de entrada. É o que ele fala lá, dá outros exemplos: teclado, mouse, scanner, modem, entre outros. Porque o scanner eu vou escanear, vou mandar o documento para o computador. O modem, eu estou recebendo a internet nesse computador, né? O mouse, eu clico, ele está enviando essa informação
para o computador. Periféricos de saída, né, as peças de saída, são ao contrário, são o que a gente como usuário recebe do computador. Então, o que eu estou vendo na tela do meu computador, no monitor, uma impressora, quando também a gente usa um data show, um projetor, ele também é de saída. Então, é o que o CPU, o processador, envia para a gente. Periféricos de armazenamento, como o próprio nome diz, ele armazena dados inseridos na máquina. Posso usar discos rígidos, pendrives, cartões SSDs, HD externo, HD, o disco rígido, no caso que a gente já falou, né? E muitos outros, antigos, como CD, DVD, hoje a maioria já não usa mais. Tá bom, pessoal? Então, esse é o periférico. Aqui também é um outro assunto que está nessa aula inicial, que é iniciando um computador, o passo a passo, e tem um videozinho ali para vocês. Claro que cada computador às vezes é um pouco diferente, mas é a mesma ideia de seguir os passos, tá bom? Teclado, maiúsculos e minúsculos e acentos. É uma aula também que tem no computador. Além desse slide, eu vou passar as imagens do livro para vocês. Tem mais coisa para ler lá. E tem também uma atividade que pode ser feita no computador, que também está lá junto com o livro. Então, maiúsculas e minúsculas. A primeira coisa que um usuário deve saber é colocar maiúscula e minúscula. No computador, a gente pode usar a tecla Caps Lock, ou fixa, depende do computador. O meu computador, que é um notebook, ele aparece como fixa. E tem alguns computadores também que aparece uma flechinha apontando para cima também, para fixa. Então, essa tecla, que ela fica próxima aqui ao A, né? Pode ser o Caps Lock ou também a fixa. Ela é onde você clica para ativar ou desativar quando quiser o maiúsculo e minúsculo. Normalmente, ele liga uma luz também, que aparece ou nela mesma, para dizer que é maiúscula, ou no teclado próximo em cima aos números, quem tem o teclado numérico. Aqui, no caso, não tem o teclado numérico, que é aquele que fica do lado. Eu tenho os números aqui, mas não o numérico. Normalmente, ficam as luzes acesas em cima do Num-Lock, né? Então, você vai alternar para maiúscula ou minúscula aqui. Uma outra maneira é utilizar o Shift. Vamos supor, se está ligado aqui o meu Caps Lock, quer dizer que eu estou usando maiúsculo. Mas eu quero só uma coisa, apenas uma coisa minúscula, e eu não quero trocar o Caps Lock. Eu seguro o Shift e clico na letra que eu quero. Por exemplo, o A. Se tiver aqui maiúsculo, se eu apertar no Shift, Shift quer dizer trocar. Então, se aqui tiver maiúsculo, eu apertar aqui numa letra, isso aqui vai trocar automaticamente para o minúsculo. Então, também é uma outra forma de estar mudando rapidamente, alternando maiúsculo, maiúsculo e minúsculo. Tá bom, pessoal? Aqui, então, a gente usa também a tecla Shift para os acentos. Eu vou explicar um pouco rapidamente como usar os acentos. Aqui ele fala, então, o acento agudo, o acento tio, crase, o circunflexo, como que eu tenho que usar. Então, vamos supor aqui, você quer usar... reparem que quando a gente usa os acentos e algumas funções aqui, ó, conchetes, pontuação, ele tem, na maioria das suas vezes, duas pontuações ou dois acentos no mesmo botão do teclado. Então, como eu faço? Se eu quiser usar o de baixo, para acento, tá? Para acento, eu coloco primeiro o acento e depois eu aperto a letra. Então, se eu quisesse usar o acento agudo no A, eu clicaria primeiro aqui, primeiro ali e depois no A. Então, eu clico no acento, depois solto, clico no A. Se eu quisesse usar o crase, aí sim, eu tenho que segurar o Shift, que é trocar, e ele também quer me dizer, ó, tenho dos dois lados, tá vendo? Ele quer dizer que eu vou pegar o de cima, o de baixo é simplesmente aqui. Eu vou segurar aqui no Shift, vou clicar aqui, sem soltar o Shift, segura o Shift, deixa segurado e clica aqui. Solta e depois coloca a letra. Mesma coisa aqui, se quiser o circunflexo ou o agudo, ou o tio, desculpa. Então, eu quero usar aqui, vou escrever mãe, né? Então, eu boto o A ou M lá, quando for colocar, só clica aqui, boto o A, tá? Se eu quisesse utilizar o outro acento aqui, segura o Shift,
clica no acento sem soltar o Shift e coloca a letra que você quiser, né? E aí por diante. Esse aqui no acento, sempre antes da letra, sempre antes da letra. Já a pontuação, se eu quiser usar o ponto final, eu simplesmente só clico ali. Se eu quiser usar o maior ou menor, aqui ó, ponto e vírgula, eu só clico aqui e ele já faz. Se eu quiser usar o que está em cima, seguro o Shift e clico. Seguro o Shift e clico. Aqui também, se eu quiser ponto e vírgula, é normal. Se eu quiser os dois pontos, eu seguro o Shift. Então é isso que vocês têm que estar cuidando ali. Aqui também fala um pouco do acento. Ele também fala assim, ó, para corrigir algum erro durante a digitação, utilize a tecla chamada backspace. Então, eu errei alguma coisa, ou backspace, eu tenho alguns teclados que só tem essa flecha. Então, eu clico, vou escrever olá. Eu cliquei o L, mais um L, sem querer. Eu volto aqui e apago no backspace. Depois, eu coloco o A. Se quiser colocar o acento, clica ali primeiro, depois no A. Então, é essa função ali. E ele também fala, o último assunto dessa primeira aula, sobre o mouse. A gente fala que utiliza o mouse para acionar os programas do computador, né? Então, eu posso utilizar o lado esquerdo ou direito e o scroll up and down. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, um pouquinho sobre isso. Então, aqui, né? Eu estou na área de trabalho. Se eu quiser ativar qualquer programa ou abrir qualquer função, se eu quiser abrir esse aqui, eu dou 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Então, 2 cliques, ele aciona. Então, o botão esquerdo do mouse, com 2 cliques, ele aciona, tá bom? O que está aqui na área de trabalho, eu tenho que dar 2 cliques para acionar. Os programas também, ó, 2 cliques rapidinho, ele vai acionar o programa para mim. O que tiver aqui já na nossa barra de tarefa, eu só clico uma vez, porque daí eu não preciso acionar 2 vezes, tá bom? Clico uma vez, ó, ele já aciona. O que tiver aqui na barra de tarefas, o que tiver na área de trabalho ou dentro das pastas, eu tenho que clicar 2 vezes. O botão direito, ele é mais para a gente entrar nas propriedades dos arquivos ou programas. Então, botão direito, ó, ele dá várias propriedades. Eu consigo visualizar, mandar para imprimir, aqui no caso da imagem, né? Enviar para algum lugar, ó, abrir dentro de algum outro programa. Ó, já vou para um programa aqui, ó. Agora também executar o programa. Então, sempre essa função. E o Scroll Lock, que é esse botão que a gente tem aqui acima do mouse, que a gente sobe e desce, ele como já disse, para rolagem. Então, eu estou aqui, ó, com o livro de vocês, ó. É a mesma coisa que essa rolagem, mas eu não preciso clicar aqui. Eu só uso para cima e para baixo do mouse e ele vai fazer a rolagem ali do que eu quiser. Tá bom, pessoal? Então, essa ali é a primeira aula da parte do sistema operacional, que é a primeira aula do livro. Próximas, a gente vai vir com a primeira aula do Word, Excel, PowerPoint e Internet. Então, vai acompanhando. Se você está no sistema operacional, pode só acompanhar as aulas de sistema operacional, ou se quiser ver todas ao mesmo tempo, não tem problema também. Tá bom, pessoal? Então, até mais.